Vocês estão prontos para começar? Sim, podemos. Ok, Certo, podemos. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de conversar com vocês. Eu assisti Paris e eu gostei bastante. Igual eu comentei com o Adão, a gente que assiste muita série internacional, a gente acaba criando um ponto de visão diferente do que a gente tem aqui no Brasil, das séries brasileiras. E às vezes a gente acaba sendo surpreendidos, que foi o que aconteceu comigo, tá? Gostei bastante, de verdade. Gostei da história em si, da atuação de vocês. Gostei da fotografia da série. Então, assim, pra mim foi muito bacana. Então, de coração, tô mega feliz realmente. Vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Conhecer mais um pouquinho de vocês e dos personagens também, tá bom? Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, e apresentarem o personagem de vocês, os meninos. Ok. Quer começar, Pedro? Bem, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Renan Beckman. Eu moro aqui em São Paulo. Às vezes, talvez vai aparecer uma gatinha aqui na tela, porque ela tá aqui comigo, tá? Minha companheira aqui. Eu moro em São Paulo, mas eu sou do Maranhão. Eu sou de São Luís do Maranhão. Me mudei pra cá, pra São Paulo, em 2022, pra estudar teatro musical inicialmente. E aí, logo depois, eu comecei a entrar mais nesse mundo do audiovisual. Então, é algo um pouquinho mais recente pra mim. Mas eu já fazia teatro já há algum tempo lá no Maranhão. Sou formado em teatro. E o Noel apareceu pra mim como um grande presente aí. O Adão veio conversar comigo no começo do ano passado, mais ou menos, né? Sobre o projeto. Aí a gente fez uns testes, né? E, enfim, o Noel é um personagem que, de certa forma, eu me identifico, assim, também, né? Com essa questão de se assumir para a família, as dificuldades que você tem, né? As pessoas que estão ao seu redor, que apoiam você também. Então, é um personagem que combinou muito comigo e também com a minha história, assim. Bacana. Oi, eu sou o Pedro Lourenço, eu tenho 22 anos, eu moro em São Paulo também, e eu sou mineiro, eu sou de Uberaba, uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu tô aqui em São Paulo há 2 anos e meio, sou ator também. Eu vim pra cá pra estudar teatro. Eu comecei a estudar teatro lá na pandemia, sempre fiz teatro a vida toda, mas profissionalmente mesmo eu comecei mais ou menos no final da pandemia. Me mudei pra São Paulo e também sou músico, gosto bastante, faço um pouco de teatro musical quando dá, tô entrando bastante nesse mercado também. Toco vários instrumentos, acho que eu nunca nem comentei isso com os meninos, esse lado. Acho que é novo até Temos pra uma eles. revelação. Esse lado da música é muito presente na minha vida, tanto quanto a atuação. E é isso, eu sou uma pessoa super sociável, gosto bastante de festa, gosto de gente, gosto de estar com as pessoas sempre. E também tenho cachorro, amo cachorro. E Paris chegou pra mim meio de última hora, assim. Eu conheci os meninos em fevereiro, eu acho. Pouco mais de um mês antes da gente começar as gravações, foi bem corrido. E foi um presente que foi muito gostoso, assim, de trabalhar. A convivência com os meninos foi maravilhosa, o resultado foi muito gostoso. E a experiência, de forma geral, foi muito produtiva e muito gratificante, assim. Eu tô muito feliz com o resultado, tô muito feliz com o feedback das pessoas. E é isso. Bacana. Vamos lá, já estou com as minhas perguntinhas aqui em mãos. Uma coisa que percebi logo de cara foi a química entre Noel e o Fred. Como que vocês, meninos, desenvolveram essa química entre os personagens? Vou responder essa, posso? Olha, eu vou falar que foi meio que na sorte, assim, porque como atores, o Renan vai me entender bem, eu acho. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E a gente não se conhecia muito no começo das gravações. A gente até chegou a se encontrar, porque a gente fazia as leituras online. E aí nós marcamos um café um dia, alguns dias antes das gravações, pra gente se conhecer mesmo. Porque é um texto tão sensível e tão poético que precisa ter essa entrega e essa conexão tão constante
seria muito estranho se a gente já fosse de cara pra cena, sabe? A primeira vez que a gente se vê, a gente não se conhecia de dia, por mais nós somos do mesmo meio, né, em São Paulo, teria chance de a gente se conhecer, mas a gente não se conhecia. E é isso, foi um presente do acaso, assim, porque funcionou desde o primeiro dia, já criamos uma amizade muito legal, e isso vai pra cena, né? Quando funciona fora de cena, e é o que tem acontecido. O Pedro travou aqui um pouquinho. Eu percebi que logo ali no primeiro episódio mesmo, na troca de olhares, já é perceptível a química entre os dois. Isso foi muito bacana. E isso me prendeu muita atenção, porque igual você falou, vocês se conheceram praticamente ali no início. E realmente, quando você não tem um convívio tão grande com a pessoa, né? Às vezes a química não rola, mas ali foi o oposto. Logo na primeira troca de olhar, você já percebe a intimidade entre si, entre os personagens. Muito bacana. Muito bacana. Vamos lá. Quando a ansiedade toma conta do Noel, devido à ligação do pai, e ele resolve fugir da casa da tia, como foi para você trabalhar esse sentimento do personagem? Porque ali ele demonstra que ele tem ansiedade, ele tem o trejeito da mãozinha, né? Então, assim, é uma cena muito marcante. Como que foi para você trabalhar essa emoção dele? Como eu falei anteriormente, assim, da minha identificação com o personagem, eu busquei muito, além de outras referências, claro, mas na minha própria vida, na ansiedade que eu já senti nesses momentos de precisar ter conversas com os pais, sabe? Conversas sérias sobre sexualidade. Na época também que eu me assumi na mesma época, na mesma idade que o Noel tem, foi mais ou menos a mesma época que eu me assumi. Então eu precisei passar por esses momentos difíceis com os meus pais, assim. Claro que não dessa forma que o Noel passou, comigo foi muito mais tranquilo, mas eu tentei puxar essa ansiedade, esse sentimento de estar perdido mesmo, né? De não saber para onde fugir, que eu passei para colocar no Noel, nesse momento bem delicado da vida dele. Eu achei bem delicado mesmo. A cena em si foi uma delicadeza muito bonita. Eu achei ela muito bem entregue, porque mostrou a emoção do personagem, mostrou a questão da ansiedade, que a gente sabe que não é um ponto fácil hoje em dia. Então, assim, foi muito bem trabalhada. Parabéns. Gostei bastante, de verdade. Obrigado. Deixa eu ver. Sabemos que o Fred adora jogar basquete, mas e você? Pedro, tem algum esporte que gosta de praticar? Olha, por incrível que pareça, basquete nunca foi um dos meus favoritos. Eu já joguei basquete, inclusive os meninos me perguntaram se eu sabia, se eu tinha uma noção e tal. Eu falei que sim, eu já joguei basquete quando era mais novo, nada muito sério, assim, na brincadeira. Mas eu não sou uma pessoa muito de praticar esporte em grupo. Eu gosto de praticar esporte mais sozinho. Então, dos esportes que eu realmente pratico no meu dia a dia são mais solitários. Eu gosto muito de corrida, de natação e de musculação, que já vão para um outro lado que não é. Eu não gosto tanto de competir nos esportes. Eu gosto de competir comigo mesmo, sabe? Desafiar os meus limites, enfim. Vou mais para esse lado. Tá certo. E você, Renan, gosta de algum esporte em especial? Ou é mais good vibes também? E assim, de esporte eu vou pra dança. Eu vi Porque, que você dança, achei porque bacana. eu gosto muito de dançar, gosto de dança. E assim como o Pedro, eu gosto de natação também. Eu fiz muito natação assim na minha adolescência. Hoje em dia eu não faço mais. Mas se fosse pra escolher um esporte, eu acho que seria natação, assim. Bacana, bacana. Vamos lá. O Noel se mostra uma pessoa sonhadora e romântica e de alma sincera. O que podemos aprender com esse jeitinho meigo dele? Eu acho que essa inocência e essa sinceridade do Noel, eu acho que é algo que a gente acaba perdendo no dia a dia, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que realmente falta na gente, essa vontade de viver na inocência mesmo. O Noel, claro que ele é novo, mas ele tem uma pegada que a gente, acho que com o passar do tempo a gente perde,
que é essa coisa de acreditar nas pessoas e acreditar na vida, porque às vezes a gente é uma coisa quase que infantil mesmo, sabe? Que na infância a gente tem muito isso de acreditar em tudo, de sonhar muito, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Então, acho que algo que a gente pode aprender com o Noel é voltar a ter essa vontade de sonhar e de realizar, assim, as coisas sem muito precedente, sabe? Só ir e acreditar que vai dar certo. Bacana. Vamos lá, deixa eu ver. Pera lá, gente, meu celular tá meio lentinho. Vocês vieram de trabalhos diferentes, né? Como que foi pra vocês fazerem uma série Boys Love? Vocês esperavam toda essa repercussão que tiveram? Porque assim, eu acompanhei no YouTube e vi que ela teve um grande alcance internacional. Isso foi muito bacana. Vocês esperavam todo esse retorno? Olha, pra mim foi uma surpresa muito positiva, mas não é que eu esperava, mas conforme a gente foi fazendo, eu fui entendendo a grandeza, porque eu não conhecia eu nunca fui muito de assistir dorama e tal, então eu não conhecia a temática da série. E aí eles foram me apresentando, foram me mostrando umas referências, o que estava funcionando, e eu vi que eram produções muito legais, como a dos meninos, é fantástica, e que tinha um alcance muito grande. Então, conforme a gente foi fazendo, eu fui entendendo a grandeza da coisa e estou muito feliz com essa repercussão. Acho que vai melhorar ainda mais, acho que só está começando. E é isso, me surpreendeu e está me surpreendendo todo dia, assim. Sempre que eu vejo alguma coisa nova, é uma surpresa muito positiva. Eu achei muito bacana ver esse alcance que a série tomou, essa proporção de chegar lá fora. Eu acho muito gratificante de poder acompanhar. Então, assim, fico muito feliz por todos. Sim, foi bem legal, assim, acompanhar. Eu sempre acompanhava os episódios, via lá os comentários, e realmente a gente se surpreende quando vem em outras línguas, né? Percebe que outras pessoas de outros lugares estão assistindo, então foi bem legal isso mesmo. Eu penso que a gente tá fazendo uma coisa que a gente ama, é um trabalho por amor. Quando chega em outro país, né? É algo surpreendente. Então, assim, o alcance que vocês tiveram foi, meninos, foi incrível. Demais, demais, demais. Muito merecido, viu? Vamos lá. Vocês tiveram alguma inspiração para desenvolver os personagens depois que vocês entraram pro meio Boys Love? Chegaram a assistir algumas séries? Tem alguma série favorita de vocês? Você pode repetir a pergunta, por favor? Deu uma travadinha aqui. Não, tranquilo. Depois que vocês entraram pro meio Boys Love, vocês tiveram alguma inspiração? Tem alguma série favorita de vocês? Assim, as inspirações que eu já conhecia e que eu até cheguei a assistir mais assim, foram mais coisas da Netflix mesmo. Só que foi, por exemplo, Heartstopper, que eu assisti. Eu já tinha assistido, reassisti antes de gravar. Eu não quero voltar sozinho. Não, hoje eu quero voltar sozinho, é isso? Que eu já tinha assistido também há bastante tempo, que é brasileiro, assim, me marcou muito na época que saiu. E aí eu assisti alguns outros, assim, tipo Young Royals também, que já tem outra pegada, um pouco mais, né? Mas também ajudou, assim, na construção da sensibilidade mesmo e dos microconflitos, assim, internos dos personagens. Eu assisti, especificamente para a série, eu assisti Heartstopper, que eu já conhecia, mas não tinha assistido mais do que uma temporada, e eu dei uma assistida, uma maratonada, porque é uma linguagem mais parecida. O que eu usei, que eu já tinha assistido, foi Young Royals, que eu gosto, achei muito legal assistir lá atrás, quando começou a sair, assim. E eu usei vários filmes como referência que são de temáticas completamente diferentes, mas têm a linguagem parecida no sentido do tom poético da coisa, sabe? Então, tudo que é filme sensível que você puder imaginar, eu tava assistindo e tava usando para conseguir achar esse tom mais... não é nem romântico, é romântico também, sabe? A gente usa muito a palavra poético, porque pra gente é isso. A gente ouvia muito nas gravações que o texto era poesia, a gente devia realmente fazer com que isso soasse cada vez mais
tranquilo, sabe? E profundo e tal. Então eu fui por esse caminho. O Fred, ele era uma pessoa determinada. Ele tinha os conflitos dele ali com o pai, aquela questão da pressão, mas mostrou o quanto ele era determinado. Percebi muito isso no personagem dele. E Sim. quando o Fred e o Noel eles conversam, eles assumem o sentimento ali, você percebe o quanto eles estão ali para se apoiar, porque eles acabam se identificando. Não é só a questão da química no primeiro olhar, né? Mas você percebe o companheirismo vindo ali, todo o amor crescendo, tudo desenvolvendo de forma bacana, bonita. É muito legal, porque parece que a história vai sendo contada. Isso que, não só nesse projeto, mas que me encanta muito de tudo, que a história, a gente não tá, às vezes, tão consciente, mas o texto vai contando essa história e isso vai sendo construído naturalmente, não é algo que a gente pensa. Tipo, isso vai sendo construído e vocês conseguem perceber isso. Pra gente saber que isso chega em vocês é a melhor parte. Um complementou o outro. Essa é a história, né? A relação é isso, um completa o outro. E isso foi muito visível ali nos personagens. Vamos lá. Defina o Noel e o Fred em uma palavra. Pro Noel, sonhador. Pro Fred, eu vou usar honestidade. No sentido dele ser muito honesto com o que ele sente e muito certo do que ele quer. E uma palavra para definir vocês. Eu vou dizer criador. É uma boa palavra. Eu vou dizer feliz. A única palavra que vem, felicidade. Não, Tá certo. ótimo, né? Uma boa palavra. Tá ótimo. Tem alguma situação engraçada que aconteceu nos bastidores das gravações que vocês possam comentar com a gente, compartilhar? Titia. Porque teve uma cena que era uma cena um pouco mais, né, pesada emocionalmente. Só que, sabe aquelas cenas que são pesadas que tava travando, sabe? E aí tem uma novela da Globo que acho que é a Flávia Alessandra, né, que fala isso, hei de herdar as joias de titia. E aí eu ficava uma hora falando com a minha tia, né, titia. E aí os meninos ficaram dizendo que eu tava falando igual a Flávia Alessandra lá, titia. Aí a cena que era pra ser mais pesada, acabou que a gente se matou de rir depois, mas quem assiste nem imagina o que acontece, né? Os bastidores que vocês precisam comentar com a gente. Viu, Adão? Já vou falar, já pode soltar uns bastidores dos meninos aí no YouTube que vai ser demais, viu? Já estou dando minha sugestão aqui, ó. Combinado. E pra você, Pedro, teve alguma situação assim? Nossa, tem tanta história e eu tô tentando lembrar de alguma. Mas, nossa, é porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente começava a gravar muito cedo. E eu ficava, às vezes, só tomando café e observando a movimentação do set. E não sei, não vou lembrar de alguma coisa de nada específico, mas tem muita história boa do set, dessa correria mesmo, sabe? Do caos de gravação, de cena e de iluminação e de coisas dando certo, coisas dando errado, tudo ao mesmo tempo. E eu gostava de estar sempre tomando um café e observando como que... É a loucura. Exatamente. Tô tentando lembrar alguma história específica aqui. Só pra mais alguma pra gente, Adão, pra gente contar. Eu não lembro de nada específico. E tem uma, lembrei. Vai. Lembrei. Quando a gente foi gravar aquelas cenas do basquete, que eu tava jogando basquete, tinha não só eu, né? Tava eu, o Ramon, a gente tava todo mundo ali. Tinha um senhor, a gente começou a gravar
E eu não sei se ele tava contando, eu não sei muito bem. Ele tava fazendo uns exercícios na quadra ao lado, só que ele contava muito alto. E aí era impressionante, a gente começava a gravar, ele começava a fazer os exercícios e contar muito alto. E, assim, e a gente ficava meio sem saber o que fazer. Porque vazava o áudio, enfim. A gente teve bastante problema com isso. Não bastante problema, mas é algo que acontece com frequência. A gente estava até gravando uns episódios do Apoia-se, esse no último final de semana, e a mesma coisa. A gente começava a gravar, as crianças passavam. Teve uma vez que... Assim, o que as crianças gritavam pra gente, Renan? Que tinha, a gente tava gravando em frente a uma escola e as crianças gritavam assim em coro, alguma coisa. Acho que era Nossa, deixa sim, eu aparecer, não é? eu lembrei disso também, da gravação da Apoia-se, mas eu não lembro o que eles gritavam. Eu acho que eles gritavam, deixa eu aparecer, alguma coisa assim, porque eles queriam muito aparecer, sabe? E a gente tenta se concentrar ao máximo pra não rir. Agora começa a vir mil histórias. Lembrei de uma desse final de semana, que a gente tava gravando uma cena, umas cenas finais do Apoia que vão sair já já. E uma cena super linda, super romântica de beijo, só que tava tocando uma música de fundo que era do bairro, assim, sabe? Uma música do pessoal do bairro. Trilha Eu não sei se era sonora. um forró, acho que era um forró, né? E aí era muito difícil, às vezes, a gente se concentrar, porque a música encaixava com a cena, mas era algo muito fora da realidade, Do assim. contexto. Você sabe que você comentando sobre essas situações de barulhos que a gente não espera, ontem, na hora que eu tava voltando do meu trabalho, eu tava revisando as perguntas, né? No ônibus. E eu tava com fone de ouvido escutando as minhas músicas. Do nada, a moça que tava sentada na minha frente começou a cantar. Só que assim, meu fone tava alto pra mim. Só que ela começou a cantar tão alto que eu pausei a minha música pra ver o que ela tava cantando. Eu não entendi o que ela tava cantando, mas ela estava pleníssima lá no ônibus, todo mundo olhando, segurando o riso, porque não tem como você não dar risada. Esses momentos pegam a gente mesmo, de surpresa. Olha, esse povo é terrível. Ai, deixa eu ver, meninos. Bom, a gente fala sobre Paris, né? O nome ali da série em si. Além de Paris, vocês têm vontade de conhecer algum outro país? Eu acredito que Paris esteja na lista também. Então, além dele, tem vontade de conhecer algum outro país? O país que eu tenho mais vontade de conhecer, assim, é o Japão. Tenho muita vontade de conhecer o Japão, porque eu cresci assistindo animes. Então, eu sou muito, assim, otaku, né? Gosto muito de animes, de jogos. Sou cosplayer também. Eu vi! Então, então é algo que eu tenho vontade, assim, um dia de conhecer o Japão no futuro, quem sabe. Amém, amém. Olha, vai parecer até meio clichê, mas Paris é a cidade do mundo que eu mais tenho vontade de conhecer. Porque... Mas tô pensando em alguma outra que eu tenho muita vontade de conhecer, mas Paris sempre foi minha cidade preferida, assim. Eu acho tudo, pra mim, sabe? Sempre achei fantástico, sempre quis muito conhecer. E ainda não conheço Los Angeles e quero muito conhecer. Já vai para um caminho completamente diferente de Paris, mas é outra cidade que eu gosto de ter uma vibe parecida comigo. Vou gostar. Com certeza, com certeza. Eu tenho vontade de conhecer a Tailândia devido a todo o meio asiático que a gente trabalha e envolve. Acho que Japão também seria um lugar bacana que eu gostaria de conhecer. Ai, são tantos lugares. Precisamos ganhar na Mega Sena, porque aí a gente pode fazer aquele mochilão de meses nos países Tirar lá um ano, fora. né? Exatamente, aproveitar muito. Essa é a realidade. Eu chuto a Mega Sena todo ano, eu jogo os números certos, mas ela não quer dar o resultado exato, aí não colabora, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Como que eu posso falar? O Fred, ele teve aquele momento com o Léo, que ele se assume, que ele revela que ele gosta, né, de garotos. Como que foi pra você trabalhar esse momento ali do personagem? Porque foi uma cena extremamente delicada. A gente sabe que se assumir hoje em dia não é fácil. Então ele se abre ali com o amigo dele. Como que foi pra você trabalhar todo esse sentimento, esse momento ali do personagem?
Olha, eu sempre tento ir para um lado mais natural e mais próximo do que eu faria na minha vida, sabe? Então, já desde o começo eu percebi que o Fred tinha essa característica em comum comigo, que é de encarar isso com um pouco mais de naturalidade, até pelos privilégios que ele tem de não estar na situação do Noel, por exemplo. Então ele tem a pressão da família, ele tem as questões com os amigos, com o Marcos, tem tudo isso. Mas para ele não foi tão reprimido quanto o Noel. Então foi mais fácil nesse sentido. E para mim trabalhar aquela cena, primeiro que gravar a cena com o Ramon, o Ramon tava muito faz muita diferença mesmo, assim. É impressionante a diferença que o outro ator faz, porque você tá falando algo para ser ouvido. Então a forma como a pessoa te escuta muda tudo. E ele tava muito aberto para acolher, assim, sabe? E para mim foi uma cena muito natural, sabe? Por mais que seja uma cena muito delicada, foi uma cena muito natural, já que é isso, foi sendo construída e não foi uma cena que a gente gravou muito no começo. E isso faz muita diferença porque a gente acaba às vezes, quase sempre, na verdade, a gente não grava em ordem os episódios, a gente grava por ordem de N fatores, mas quase nunca na ordem cronológica que as coisas acontecem na série. Uhum. Então, essa foi uma cena gravada mais pro final, e isso contribuiu demais, porque o personagem já estava muito mais fresco na minha cabeça, e eu já tinha muito mais intimidade com a história e com os atores que estavam contando essa história comigo. Mas é isso, foi uma cena, por mais que delicada, não vou falar que, nossa, foi uma cena difícil, não, foi uma cena muito gostosa de fazer e muito bonita. Bacana. A gente percebe que lá no finalzinho já da série, no último episódio, os meninos já super conectados, super apaixonados, né? Super um grude. Mas a gente tem um momento em que o pai surge, né? O pai tão temido, que vem com toda aquela pressão em cima do Noel por conta de querer unir a família de volta. E acho que foi um dos momentos mais emocionantes para mim. Porque eu vi o Noel ali, ele sendo forte, ele mostrando, né, o quão forte ele estava, o quão amadurecido, e ele enfrentando o próprio pai ali, tendo todo o apoio ali da nova família que ele abraçou e que ele foi abraçado. Foi uma cena muito bonita, muito especial. Como que foi esse momento ali para vocês? Porque igual você falou, vocês não gravam na sequência, né? Não é cena 1, 2, 3 certinho. Então, é cenas aleatórias. Mas essa cena ali, no final da série já, é de uma extrema importância. Como que foi para vocês esse momento dessa... Praticamente a cena final, né? Esse abraço ali que é dado em todos. Essa cena aí, ela realmente foi assim nos últimos dias que a gente gravou, então isso realmente contribuiu bastante. E muito diferente de grande parte da série, digamos assim, essa cena tem muita gente, é a cena que tem mais pessoas, né? Que tá todo mundo. Então, eu vou pegar um pouquinho disso que o Pedro falou, dessa conexão com o ator que tá com você, sabe? De que a gente vai passando a bola um pro outro. É meio que isso, assim, é um jogo mesmo. Porque a gente vai se fortalecendo durante a cena. Um fortalece o outro, a gente sente o toque da pessoa do lado, então o olhar de apoio, sabe? E, inclusive, assistindo essa cena, eu acho que foi uma das minhas favoritas, assim, de assistir. Depois, quando eu vi a série, que eu não sabia que tinha ficado tão bonita, assim, como ficou. Não, ela ficou lindíssima, ela ficou muito Realmente emocionante. fiquei orgulhoso, assim, do nosso trabalho, assim, no geral, com essa cena de todo mundo junto, como encaixou, né? Como funcionou, assim. Achei bem, bem bonito mesmo. Vocês, depois que terminaram as gravações, vocês chegaram a assistir juntos toda a série? A gente não assistiu junto, a gente pecou nisso, a gente devia ter parado para assistir e para comentar. Mas, Deveriam ter feito, mas dá viu, tempo um ainda. react. Dá Ia tempo ser muito ainda. bacana. Dá tempo. E inclusive, a gente pode fazer isso com os episódios do Apoia-se. Fica aí, joguei o convite. Ó, Porque a jogado gente... pro Adam, jogado pro joguei Adam, pro ar o assim, ó. convite aí. A gente pode combinar enfim. Vamos combinar isso pra gente assistir junto. A gente não fez isso ainda. Mas qual foi a reação de vocês ao assistir a série toda em si depois? Porque assim, você grava ali episódio por episódio, capítulo por capítulo, mas no resultado final,
Como foi a reação de vocês? Porque eu, como espectadora, eu fiquei muito emocionada. Tem igual a cena que eu falei, a cena do Fred ali com o Léo, a cena com a família toda em si, foram cenas pra mim que eu achei muito bem trabalhado, tá? Eu achei muito bem trabalhado a questão da conversa, a importância do que foi abordado ali. Mas e pra vocês? Toda a série em si, como que foi assistir tudo depois? Eu acho que, pra mim, assim, foi uma mistura de... Você assiste, mas você sabe o que tava rolando, assim, nos bastidores, sabe? Você assiste e lembra, nossa, aquela cena aconteceu isso. Ai, essa cena aqui a gente teve que gravar mais vezes, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô assistindo, tô me envolvendo na história, eu tô lembrando tecnicamente das coisas que aconteceram, assim. Então isso não me deixa envolver 100%, sabe? Mas tem algumas cenas, tipo essa aí, final, que me prendem muito, que eu esqueço que eu tô assistindo eu mesmo e as pessoas que eu conheço e mergulho na história, assim. Então eu fico muito nessa dualidade entre o técnico e o emocional, né? Olha, pra mim, eu tento sempre me distanciar pra poder assistir como uma pessoa, como você assistiu, por exemplo, como uma pessoa que não conhece a história. E é o que acaba acontecendo, porque por mais que eu tenha participado da história e como o Renan falou, a gente lembra do que aconteceu e é como se a gente tivesse vivido aquilo, então às vezes a gente assistindo é muito mais nostálgico do que, sabe, porque não tem nada de novo pra gente, mas pra mim tinha muita coisa nova, porque eu só lembro das minhas cenas. As outras cenas, eu lembro, às vezes, de alguma coisa, eu sei o que acontecia, porque eu lembro das leituras, mas eu nem assisti sendo gravada. Porque enquanto eles estavam gravando as outras cenas, eu estava me preparando para gravar uma depois. Então, tem várias cenas que eu nem sabia da existência, assim, que para mim foi completamente novo. E isso foi o mais legal para mim. Ainda tô, assim, eu gosto de assistir com muita calma. Então, eu não assisti tudo 100%. Eu já assisti, dei um passadão geral, mas eu vou assistindo aos poucos, porque aí entra essa questão técnica que a gente gosta de assistir, de avaliar, de entender como foi feito. Tanto a nossa parte técnica, como atores, quanto a parte técnica da produção mesmo, que é muito legal. A gente vê sendo feito e vê o resultado depois de edição, de iluminação, de tudo. Então é isso, eu tento me distanciar ao máximo pra eu assistir aquilo como se fosse a primeira vez, sabe? Porque é a primeira vez que eu tô assistindo, eu já vivi, mas eu não vi. E é muito diferente. Eu imagino o quão gratificante é você ver todo o trabalho em si depois. Porque ficou um trabalho muito bonito, igual eu mencionei no começo. Eu gostei da história em si, gostei da entrega de vocês nos personagens, porque no decorrer da série, num momento ou outro, você se identifica com alguma coisa. E isso, para quem tá de fora, para quem é de fora como eu, se identificar com um personagem significa que vocês estão fazendo um trabalho incrível de entrega. Então, assim, você se emocionar com uma cena é que o trabalho tá perfeito. Então, assim, Paris me surpreendeu bastante. Eu gostei muito mesmo, do início ao fim. Eu comecei a assistir, já, tipo assim, cara, como assim? Já acabou o episódio, foi muito rápido. Ó, Adão, já pode aumentar os próximos episódios aí pra 1 hora, porque 20 e poucos minutos eu assisti chorando, tá? Foi muito rápido. E você fica preso ali. E aí, tipo assim, na hora que o negócio acabou na parte interessante, chegou na parte interessante, acabou o episódio, você, como assim? Oxi. Aí você vai. O bom é que eu assisti inteiro, igual eu falei, eu assisti inteiro. Então eu já fui pro próximo, porque se fosse pra esperar pra próxima semana, ai, eu ia chorar. Sério. Nossa, assim, eu como espectador, eu fui assistindo semanalmente, né? Toda semana eu assistia, eu também ficava nesse sentimento de, nossa, já acabou? E é engraçado também isso de a gente gravar as coisas de forma misturada, né? E não sequencialmente, porque às vezes eu assistia e eu ficava, nossa, isso acontece nesse episódio? Porque às vezes a gente até se confunde, assim, cronologicamente, quando que acontece. Então, ia sendo uma surpresa até pra mim, que gravei a série, que eu ficava, nossa, aconteceu isso, e agora? Mas será que no próximo episódio vai acontecer isso ou aquilo? Eu ficava, assim, tentando adivinhar e lembrar o que ia acontecer. Cria toda uma expectativa do episódio seguinte, da próxima cena. Eu gostei bastante. Uma coisa que eu lembrei do Renan falando isso é que o Emerson, que faz a produção e direção junto com o Adão,
sempre, que é o autor da série também, ele sempre contextualizava a gente antes da cena. E aí continua fazendo, a gente fez agora após a mesma coisa. Então todas as cenas que a gente ia gravar, antes de gravar ele chamava a gente e falava, ó, o que vai acontecer agora? E aí ele fala, o Noel estava assim, assim, assado, acontecendo isso, isso e isso, o Fred estava em tal e tal situação, essa cena vai acontecer isso. Por quê? Às vezes, a cena do... Uma coisa que me assustou muito quando eu comecei a assistir, se não me engano, é a cena do primeiro beijo deles. Que já é no parque, é no segundo episódio. Só que a gente gravou essa cena, teve um probleminha com as datas, então a gente gravou muito depois. A gente gravou depois... E o estranho foi isso, a gente ter que gravar a cena do primeiro beijo depois de já ter feito várias cenas de, assim, deles já namorando mesmo, sabe? Mas a produção sempre teve esse cuidado com a gente de explicar, falar, ó, o que vai acontecer agora é isso. Então, e aí a gente também tem que responder de pensar, girar uma chave na nossa cabeça de estou beijando ele pela primeira vez. É uma É cena muito interessante isso. mais delicada, né? O primeiro momento ali deles é bem delicado, bem bonito. A entrega ali é bonita, o sentimento, você vê toda a conversa que eles tiveram, e quando acontece o primeiro beijo, você vê a delicadeza dos personagens, a delicadeza da cena, foi muito bonito. Vamos lá, última perguntinha, meninos. Podemos esperar um novo projeto juntos? Eu já quero, já falei pro Adão que eu já quero. Se a vida mandar, eu topo, assim. Aí vai depender do destino, eu acho, isso aí, né? Pra mim depende do destino e depende de vocês também. Se vocês gostarem, se vocês pedirem e acharem que pede, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa aí. Tô disponível também, tô feliz com o projeto. E é isso, vamos ver o que vem por aí. Eu já quero novos trabalhos de vocês juntos, viu? Gostei bastante. Obrigado. Bom, pra gente finalizar, vou pedir para vocês deixarem um recadinho especial para os meus seguidores. Alguns ainda não conhecem Paris, então vou indicar para eles conhecerem. Já soltei um post essa semana lá na Soju para eles conhecerem um pouquinho mais. E aí eu vi que muita gente assistiu e gostou também. Fiquei muito feliz com a repercussão. Mas eu quero que todo o resto possa conhecer um pouquinho mais de vocês, sobre os meninos, sobre o Fred, sobre o Noel. Eu tenho mania de falar Noel. Mas vou pedir para vocês deixarem esse recadinho especial para eles. Bem, pessoal, foi uma série que a gente fez com muito carinho. E claro que a gente fez para vocês, né? Pensando em vocês, pensando no público. Tudo que a gente faz pensando em quem vai assistir. E a gente faz pensando em como vai chegar até vocês, né? Então, eu acho que é legal dar uma chance pro primeiro episódio, porque aí no primeiro episódio, no finalzinho você vai ficar, nossa, já acabou? E aí você vai assistir todos os outros que já saíram, então isso é ótimo que você não vai precisar esperar nesse momento, semana após semana. Então, deem uma chance e assistam o primeiro episódio de Paris. Eu vou começar agradecendo a todo mundo que já assistiu, porque, como o Renan falou, a gente faz isso para vocês, a gente não faz isso sozinho também, eu tô agradecendo em nome de bastante gente. E é isso, o nosso maior objetivo está sendo cumprido, que é atingir vocês e transformar vocês com isso, e emocionar, enfim, e entreter da forma mais... A gente vê tanta coisa difícil no dia a dia, a gente tem tanto problema no dia a dia, então ver algo assim que é tão bonito, tão leve, tão gostoso de assistir, a gente sabe que transforma o dia da pessoa e às vezes melhora muito o dia de alguém. Então é isso, o recado que eu quero deixar é de agradecimento por todo mundo que já assistiu. E se você ainda não assistiu, dá uma chance também, vai conhecer. É um trabalho muito legal. Se você já gosta desse universo de Boys Love, eu tenho certeza que esse vai ser possivelmente vai ser bem próximo da sua realidade como brasileiro ou não. Enfim, não sei para onde vai chegar essa entrevista. Mas é isso, obrigado e dá uma chance para Paris que acho que você vai gostar. Paris é como eu gosto de falar, a gente chama os nossos seguidores na Soju de Soju Besties, né? São os nossos melhores amigos. E como eu sempre falo com eles,
a gente tem sempre uma série conforto. Quando a série é leve, gostosa de assistir, ela te prende no próximo episódio, mas ao mesmo tempo não é pesada, ela te emociona, é uma série conforto. Paris leva essa vibe pra mim. É uma série conforto, gostosa de assistir, fácil, mas ao mesmo tempo ela te envolve, faz você se sensibilizar com os personagens, faz você se identificar com uma cena ou outra. Então, Paris, pra mim, eu não tenho muitas palavras pra dizer, porque eu realmente fui muito bem surpreendida por vocês. Apenas Paris ganhou meu coração, gente. É sobre isso. E não tem. Paris tá nos meus queridinhos. Já quero mais, uma continuação. Já quero continuações por aí de Paris. O Adão, meninos, com vocês. Vou falar um pouquinho, se o Pedro quiser falar também. A gente tem o Apoia-se. Muita gente realmente vem no Instagram perguntar: e aí, vai ter uma segunda temporada? O que aconteceu? O que acontece depois, né? Do que a gente vê no YouTube. E aí eu sempre redireciono pro Instagram do Meu Sobrenome na Minha Vida, que lá eles podem encontrar, né, além do canal do YouTube com várias outras séries, mas também o link do Apoia-se, que sai semanalmente episódios, claro, não da forma que saía no YouTube, né, episódios grandes, mas a gente tá fazendo episódios menores que saem semanalmente, contando um pouco mais, né, um spin-off, digamos assim, dessa história do Fred e do Noel. Então são episódios bem legais, que já é uma realidade do que eles estão enfrentando, digamos assim, na escola, né, coisas mais cotidianas, mas que ainda envolvem muito essa relação deles dois, é o que eu posso dar, assim, de spoiler, né? E alguns conflitos que a gente acaba tendo no dia a dia depois de tudo isso que a gente já viveu, né, em Paris. O que mais pode ter de conflito, será? É o que a gente encontra lá nesses episódios do Apoia-se. Olha, o que eu posso dar de spoiler vai muito nisso que o Renan falou dos conflitos, assim. A gente viu que na série, que já tá completa no YouTube, a história é apresentada pra gente, e a gente entende como ela desenvolve, tem um início, meio, e ela não tem fim. Então, o que vocês vão ver no Apoia-se, na continuação dessa história, são exatamente os problemas que surgem nessa relação depois. E aí, se eu puder dar um spoiler, você pode esperar muito. Se eu estiver falando demais, você me avisa, Adão. Mas Não, você imagina, pode esperar não. bastante. Tem um probleminha ali de insegurança, de ciúmes, às vezes. Problemas que a gente sabe que existe na vida real. E problemas sérios, inclusive. E que geram uns conflitos bem interessantes de serem assistidos. Assim, acho que tá bem instigante de assistir esses episódios que a gente tá lançando no Apoia-se. Eu acho que uma mini questão, assim, né, um apontamento sobre isso, é que realmente é a primeira relação que eles estão tendo, né? Eles são muito jovens, então quais são as questões que a gente vai enfrentando, assim, né, na primeira relação que a gente tem? Eu acho que isso a gente vai conseguir ver no Apoia-se, assim, bem... Um ex-namorado, às vezes. Meu Sei. Deus do céu. Não sei. Ai, tem muita coisa acontecendo. É muito babado. É sobre isso. Então, gente, ó, vamos lá pro Apoia-se dos meninos. Vamos lá, Meu Sobrenome é Vida. Vou deixar tudinho aqui na descrição pra vocês. Assistam Paris. Vamos lá se apaixonar igual eu me apaixonei. Que eu não dou dica aqui sem ter certeza pra vocês. E vale super a pena. Meninos, Adão, obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Peço desculpa pela demora de sair essa entrevista, que aí veio o final do ano, veio começo de ano também, que foi uma loucura, aí a gente estava, né, na correria. Mas é um prazer enorme foi conversar com vocês, conhecer mais um pouquinho de vocês, meninos, Pedro, Renan. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante. E é isso. Acho que a gente obrigado. Sim, eu ia falar isso, né? Obrigado, a gente agradece muito, assim, inclusive o apoio, né? Claro, a divulgação, porque é de uma ajuda muito grande pra gente, né? Porque a gente alcança
vocês, né? Por exemplo, a gente alcançou você e você ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Então, é de muito agradecimento, assim, realmente. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio, sempre. E estamos muito felizes de estar aqui. E é isso, estou muito feliz de estar podendo estar mais próximo dos seus seguidores também e a gente fazer essa ponte, que eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo vai gostar bastante de Paris. Com certeza. Eu gostei, de verdade, me surpreendi, já falei isso, é a terceira vez já até. A gente acostuma com as séries internacionais e aí quando a gente pega uma brasileira, cara, eu fiquei viciada, porque aí eu assisti o episódio, como assim? Já acabou? E aí já ia lá dar play no próximo, daqui a pouco acabou todos os episódios. Se precisarem da gente aqui na Suju, pode falar, a gente vai ajudar sempre de coração. Estamos aí para dar apoio, trabalhar juntos cada vez mais. Meninas, obrigada mesmo. Adão, obrigada pela disponibilidade de vocês. Uma ótima semana para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Boa semana para todos. Amém. Todos Sim, nós. obrigado. Boa semana. Beijo, gente. Beijos. Obrigado. Tchau. Tchau. Sou a dose diária de notícias.